Eu fiquei mais angustiada quando, na véspera de Natal, o meu sobrinho, que é muito cromo, entre aspas, em todas estas matérias, resolveu escrever o seguinte: Chat GPT escreve um livro como se fosse, ou um capítulo, como se fosse a Maria João Lobo de Carvalho. Como se fosse a minha tia. Como se fosse Eu a assim, minha quem é a querida sua tia? Titi. A minha querida Titi. E o chat fez um capítulo que eu própria não distingui se era um capítulo real, se era um capítulo fictício. Só percebi pelo nome da protagonista, que era Madeleine. Acho que depois primeiro fez em inglês e depois traduziu para português. E por isso não podia ter Ou sido seja, eu, mas eu própria tu própria não achei que distinguirias. não distinguiria que era meu, o que é Impressionante. absolutamente incrível. Podemos assegurar Agora. que o livro As Revolucionárias, 12 Mulheres Portuguesas Desobedientes, foi inteiramente escrito por ti, pela tua mão e não pelo chat GPT, Maria Já João. foi há 3 anos, não havia chat GPT, comecei a... Não, mas estamos a falar da outra vertente dos miúdos, das escolas, Sim, sim, perguntaste. sim. Das escolas, pois, é incrível, não é? Teses de doutoramento, teses de mestrado, o simples teste de português, não é? Um trabalho feito em casa, tem que haver, claro, mecanismos, como tu disseste há pouco, antes de começar Sim, o programa, de que verificar, detectem as claro. batotas. Agora, acho que tem que haver uma adaptação das escolas e dos professores para que pensem fora do chat, porque isso já percebemos que ele vai fazer muito do TPC dos meninos. E não se vai embora tão cedo, não vale a pena Não, vai haver combater esse. uma rivalidade com a Google, não é? Que já Ora vimos, e bem. com as outras formas de inteligência artificial Claro. para serem mais eficazes. Maria João, trazendo-nos aqui, voltando aqui ao tema que te traz cá hoje, que é este livro e que tem sido também marcado esta manhã, temos estado a perguntar aos nossos ouvintes quais são as mulheres mais desobedientes que conhecem. Tu também já enviaste a tua mensagem, falaste, por exemplo, da Isabel Moreira, Da Natália Correia, da que Natália faz 100 Correia, anos. pois Não é? é. Mas eu quero saber é qual foi a tua maior desobediência. Posso contar, Inês? Não sei, podes? Será que podes? Bem, então eu tinha acabado de tirar a carta e vinha da faculdade da Universidade Nova para a minha casa, que era na Junqueira. E como sou um pouco distraída, tanto ou quanto sou desobediente, eis que que me vejo na ponte 25 de Abril, em sentido norte-sul, quando estava com pressa de chegar a casa. Devia ter qualquer parte a acontecer. Exato. E o que faço eu no meio do tabuleiro da ponte? Inversão de marcha. Não é verdade. Inversão de marcha e volto para trás, porque havia uma parte que estava em obras. Estamos a falar, pessoal, não se assustem, estamos a falar dos anos 80. Não foi o ano passado, foi nos Não, anos estamos a 80. falar nos anos 80. É claro que fui caçada por um polícia, não é? Foste apanhada. Claro, fui imediatamente apanhada, mas chorei tanto, tanto, tanto no ombro do polícia. Eu era uma rapariga nova, nervosa, tinha acabado de tirar a carta. Claro, É claro que tão paguei a minha esperta. multa, mas a minha multa, digamos que foi 10% do que poderia ter sido uma infração daquele género. Graças a essas Isto- lágrimas de crocodilo. Sim, lágrimas de crocodilo, mais ou menos. Eu pensar na minha carteira, não é? Na minha mesada. Claro. Bom, mas o que é facto é que aconteceu e foi para desobediência, não está mal, mas não queremos é que ninguém a repita, não é? Não queremos de todo. É possível também que esse crime já tenha prescrevido, entretanto, portanto, à partida Não, ninguém te paguei a vem... minha multa. Ninguém Pronto, te vem cumpri. buscar, ninguém te vem buscar. Não, Bom, desde que eu cumprisse agora. Essa é daqui a só uma nada. da minha longa carreira. As revolucionárias 12 mulheres portuguesas. Maria João. Há para todos os gostos. Há para todos os De gostos, betas exatamente. a não betas, é o que quiserem. Adoro. Mas tu tiveste de ter aqui um critério, porque vou escrever aqui, não são 10, não são 20, não são 15, são 12. Primeiro tem que se ter sempre um critério, senão é um quebra-cabeças, porque todas cabem. Qual é Mas o há as cunhas, mete lá esta, porquê que não metes esta? Então, há aqui um padrão que encontras nela? Qual foi o critério que foi a seguiste? parte mais difícil, que é, este critério é, elas têm que ter pelo menos 17 anos, quase 18, no dia 5 de outubro de 1910. Ok. Que é para terem já uma consciência política. Pronto, e a partir daí, umas dizem-se feministas, outras dizem-se revolucionárias, todas se dizem desobedientes, umas são mais à esquerda, outras mais à direita, até lá uma bastante apaixonada pelo nosso António de Oliveira Salazar. Conheces? Diz-te alguma coisa? Diz-me qualquer coisa. Pronto, completamente. Quem era? Quem era? Vão ter que ler para descobrir. Olha ela a fazer um Vão ter teaser. Era um teaser. E- Era uma louca por ele, louca. Imagina que o Salazar erotizava esta nossa revolucionária. Mas, e portanto, a essa data do 5 de outubro de 1910, algumas, portanto, 17 a fazerem 18, algumas estariam nesse caso. Sim, Quem e outras era mais já eram novinha? muito mais velhas. O livro está organizado por ordem de idades. Portanto, Ok. a mais velha é a Maria Amália Maria- Vaz de Carvalho. Ok. Certo? Que E é a mais primeira. nova, E a a Maria mais nova Lamas. é Maria Lamas. Essa era a supina, como é assim que se diz, mas suprema desobediência. Sim. A desobediência em pessoa. Estas 12 mulheres de que falas neste livro, tão diferentes, tinham maridos? Boa pergunta. Tinham maridos. Se não tiver... Bem, não é todas tinham maridos, mas digamos que 50% tinham maridos. E se não fossem os maridos a autorizarem
a carreira delas e autorizarem a que saíssem de casa, fossem ativistas, lutassem pelas suas causas, elas não teriam tido Mas o que na altura hipótese era nenhuma. sempre uma exceção e uma ruptura. Mas tinha que ser com Não, o isso acordo do marido, certamente, não isso podia certamente, ser claro. eu agora vou para ali gritar e içar bandeiras pelo feminismo. Os Claro. maridos tinham que autorizar, que ajudar e que apoiar. Assim é que eram as coisas. E era o Muitas. caso de todas elas? Não, de todo. Nada é igual. Senão não havia desobediência, não é? Isso. Todas elas têm um percurso próprio, um caminho próprio. Algumas descartaram os maridos a meio da caminhada. Perceberam, não serves para nada. Outras Adeus. envolveram-se umas com as outras. Muitas partiram para fora do país para poderem ter maior liberdade e para poderem dar-se a outros voos. Muitas se envolveram umas com as outras, não é? Outras. E depois a coisa mais, para mim, o aspecto mais fascinante é que todas começaram por escrever nos jornais com pseudónimos, não podiam escrever com os nomes delas, Sim. e muitas enverdaram pela literatura infantil-juvenil. E isso é muito interessante, ver depois o Mas percurso era delas. uma porta de entrada porque era mais fácil uma mulher escrever literatura infantil-juvenil? Isso, mulheres, escritoras, não havia assim tantas, não é? Pois. E, portanto, elas, como eu disse, algumas até publicaram os primeiros livros com pseudónimos, mas sim, a literatura infantil-juvenil. E, aliás, isso começou com a Carolina Micaelis, com a recolha da tradição popular, depois a Ana Castro Osório, dos contos orais, que Sim, nós sim. conhecemos, a literatura infantil. E por aí foram. E a partir daí começaram depois a entrar noutros registros. Mas o que é engraçado nestas desobediências é que cada uma desobedeceu para o seu lado, como se fosse uma orquestra, em cada instrumento tocava como lhe apetecesse no seu a sua naipe. própria música. Ora A sua bem. própria música. E daqui a nada, por falar em literatura infantil-juvenil, temos aqui um desafio para ti que tem a ver precisamente com isso, Isso é que eu com gosto. histórias Venha ele. que nos foram contadas durante tantos anos, e sempre de uma perspectiva um bocadinho masculina. E tem a ver com isso também a minha pergunta, que é, tu não achas que são 12, mas se calhar podiam ser 120 se mulheres desobedientes se as tivessem deixado sair da cozinha, se as tivessem deixado de estudar. Deve haver imensas mulheres que teriam sido brilhantes, mas que nunca soubemos quem eram, não é? E às vezes por vontade própria. Eu lembro-me aí de uma história muito comovente, duas histórias muito comoventes no livro. Uma da Regina Quintanilha, que foi a primeira advogada, a primeira a estudar Direito em Coimbra, e que no dia em que ela entrou, depois de uma autorização especial do reitor, todos os estudantes rapazes puseram as batinas no chão, atapetaram a entrada da universidade para ela e outra poderem entrar por cima das batinas e todos a aplaudirem. Em sinal de... A coragem delas, não é? Sim, completamente. Enquanto isso, estava a minha avó e outras avós da minha geração em casa como donas de casa, a criarem a família e olharem por um batalhão de empregadas, não é? As que tinham posses, as que não tinham posses. Claro. Era outra coisa, não é? Sem poderem Mas fazer o elas mesmo que... podiam Claro. ter feito um percurso, bastava quererem, terem a autorização dos maridos para poderem sair de casa e dar cartas e abrir caminho para que nós, hoje, a minha geração de boomers, nascidas em 60, pudéssemos estar na universidade, ser professoras, ser engenheiras, ser médicas. Foram elas, E para que nós, a geração a seguir, abaixo, os exato, millennials, que dê isso por garantido, praticamente, vocês hoje dão em isto por dia. garantido. Nós também já demos um bocadinho, não é? Mas as nossas mães já começaram. E as nossas avós foram estas revolucionárias que saíram de casa e disseram, meninas, sigam-me. Eu perguntei há bocadinho se ela tinha uma favorita, ela acabou por destacar a Carolina Micaelis, mas agora estava-me a dizer, temos que falar da Adelaide Cabete. Porquê, Maria João? Porquê que a Adelaide Cabete é tão absolutamente fascinante? inspirador. Aliás, um dos objetivos deste livro é ser inspirador para nós todas e para as mulheres portuguesas. Todas elas, de norte a sul do país, como se diz. Bem, a Adelaide Cabete é uma história inspiradora porque ela era uma família muito, muito humilde de Elvas, ficou órfã de pai e então a mãe e a irmã e ela iam as três limpar a casa de uma menina com posses em Elvas. Não tinham acesso à instrução primária, não tinham acesso a qualquer tipo de ensino naquela altura e então a Adelaide, que era curiosa por natureza, tirou um dos livros da estante, encostou ao balde onde estava o esfregão para passar limpar, o chão, exato. para limpar o chão, começou a juntar as letras e começou aquilo a fazer-lhe sentido. Portanto, digamos que sozinha aprendeu a ler. A ler. Cada vez mais interessada em tudo o que tivesse a ver com livros, foi crescendo e foi-se aperfeiçoando, mas sem nunca ter uma educação formal, até que encontrou um major de cavalaria por quem se encantou, acabaram por casar e o primeiro presente dele foi uma gramática, Uau. sendo que a Adelaide Cabete fez a instrução primária depois de casada, tirou o curso dos liceus, ou o exame do liceu, depois de casada, e foi a primeira médica portuguesa na Universidade de Coimbra. Portanto,
rasgado aplauso. Verdade, E e a a minha Vénia, vénia, claro. a minha total vénia para a Adelaide. Para quem palmas aqui. é mesmo, palmas aqui para- do estúdio. Não resistes também, e muito rapidamente, que temos que ir embora, mas eu sei que isto é irresistível, que pena. a falar da Beatriz Ângelo. A Beatriz Para já, Ângelo. ela chamava-se Carolina Beatriz Ângelo, Carolina mas nunca Beatriz ninguém lhe Ângelo. chama Pois assim. isso temos que perguntar a quem batizou o hospital. Exato. Mas esta mulher, em 1911, foi a primeira a votar em Portugal. Para além de muitas outras coisas, tendo sido a primeira médica a fazer não a primeira médica, mas a primeira a fazer uma cirurgia no Hospital de São José. Mas o que mais importante aqui é que foi a primeira a votar contra tudo e todos, por ser chefe de família, porque era viúva e tinha uma filha e sabia ler e escrever. Pronto, e na altura era uma aberta na lei, não é? Havia ali uma frincha que a permitia votar. Porque não era, porque é que as mulheres não Porque votavam? a lei dizia só pode um chefe de família. Chefe de família entendia-se que era um homem. Um homem, claro, pois. Pronto. Como ela era um chefe de família, porque o marido morreu, tinha uma filha, sabia ler e escrever, tinha um curso superior, podia votar. Mas foi preciso um juiz e tudo para decretarem. Lá foi ela votar. Imaginem com as revistas todas, a Caras, a Lux, a Flash, tudo lá. Tudo a acompanhar. Tudo lá para registar o momento. E acabou por ser não só a primeira mulher a votar em Portugal, mas a primeira a votar na Península Ibérica. Coisa que foi logo revertida 2 anos depois, 1913, a mulher outra vez calou-se para sempre. Trago este exemplo aqui para que todas as nossas ouvintes não fiquem em casa no dia das eleições e vão votar, porque ela abriu mais uma vez, ela abriu o caminho para que nós com grande com dificuldade, grande, enorme dificuldade, para que nós todas tivéssemos direito a ter uma voz. E com esta, sem voz, que estou hoje, peço desculpa aos ouvintes, esta não é a minha voz. mas é a tua da voz, Beatriz Ângelo é a e tua de nós voz todas. simbólica, é isso mesmo. Maria João Lopo de Carvalho foi nossa convidada nesta manhã de terça-feira. O livro chama-se As Revolucionárias, 12 mulheres portuguesas desobedientes, e traz aqui então 12 belíssimas histórias de mulheres que fizeram muito e foram muito à frente no seu tempo. Maria João, muito obrigada por teres estado connosco e as melhoras da tua voz. E continua desobediente também. É isso, continuaremos.